Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Lembrando a você, ouvinte e amigo também que nos ouve, que acompanha, que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não apenas de ciência e tecnologia, de política, de questões sindicais ou culturais, não. Na programação aqui da Rádio CT, a gente aborda temas desde o clima espacial, veículos lançadores de satélite, energia, questões sindicais, pessoal do Conlutas, CUT, CTB, os movimentos sociais, CMP, a Fundação Cultural, e a gente passa também por amenidades, por causos e até mesmo filosofia e religiões. Esse é o Sindi-CT, aliás, é o Clique Jornal aqui da Rádio CT, um programa que é mantido pelo Sindi-CT, que tem como presidente o engenheiro Ivanil Elisiário. Mais uma vez no programa de hoje vamos falar sobre a nova lei do zoneamento, o zoneamento aqui em São José dos Campos. E quem é que vem conosco hoje é o José Walter Pontes. José Walter, ele é graduado em Ciências Econômicas, mestre em Planejamento Urbano, mestre em Planejamento regional, especialista em planejamento estratégico para governantes e atualmente ele é diretor na Secretaria de Planejamento de São José dos Campos, que vamos exatamente fazer esse debate, não um debate, mas beber toda a informação sobre a nova lei do zoneamento aqui em São José dos Campos, que o prefeito Carlinhos de Almeida, o chefe do executivo, tem mandado para a Câmara Municipal. José Walter Pontes, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes da Rádio CT. É uma satisfação estar aqui com vocês e poder prestar as informações que sentirem necessárias. Bom, zoneamento, a gente sabe que é a delimitação das áreas diferenciadas de uma cidade. Como é que está atualmente o solo de São José dos Campos, aonde as pessoas transitam com seus automóveis, com suas bicicletas, motocicletas, ônibus, caminhões? Como é que está hoje o solo, o zoneamento de São José? Hoje o zoneamento de São José, as regras, que delimitam a possibilidade de ocupar e usar o solo, ela está bastante prejudicada hoje em função de que a atual lei, a 428 de 2010, ela passou por diversas emendas no processo de aprovação lá em 2010, emendas essas que foram feitas na calada da noite e que veio à Justiça agora e determinou que são inconstitucionais. Então, hoje, a atual lei, ela deixa uma lacuna, para se ter uma ideia da relevância dessa lacuna, dessa inconstitucionalidade dessas emendas. Nós temos hoje na Prefeitura mais de 35 projetos de empreendimento na cidade que estão parados, porque não havia ainda decisão, aprovação dos projetos, mas estavam sendo apreciados de acordo com a legislação. Veio a ADIM dessas inconstitucionalidades, dessas emendas, então não pôde dar continuidade. Então a cidade está aguardando essa nova lei que é urgente fazer para que a cidade não pare. A cidade já está um pouco parada, podemos dizer assim. No geral. Além da questão dessas emendas que foram declaradas inconstitucionais, a própria lei ela era bastante restritiva, em relação à possibilidade de novos investimentos na cidade. Agora, nesse caso, quantos empreendimentos nós temos para entrar? 35 em tramitação, mas que não pode dar continuidade em função da inconstitucionalidade da lei.
Estamos sentados numa montanha cheia de ouro e praticamente pedindo esmola, porque esses 30 empreendimentos vai gerar na economia do município uma quantia muito relevante. Sem dúvida, isso traz um prejuízo concreto, principalmente no momento que nós, sem dúvida nenhuma, nós temos aí uma crise nacional, internacional da conjuntura econômica com agravante dessa crise, né? Então, é urgente São José ter uma nova lei e resolver esses problemas e outros, né? Que, como eu falei, que a lei era bastante restritiva. Bom, a nova lei de zoneamento foi, então, levada para a Câmara de São José para ser discutida com uma edilidade, mas antes ela está passando por diversas audiências públicas, onde a população da regional, são audiências sazonais, que eles vão poder dar a opinião deles para juntar com a opinião técnica. Ora, deixa eu te explicar. Esse processo da revisão da lei de zoneamento, ele iniciou lá em 2014, janeiro, fevereiro, com a realização de 22 audiências públicas, com participação de mais de 1.500 pessoas. E depois disso, foi gasto um tempo interno para, em cima dos estudos existentes, fazer todo o diagnóstico e fazer toda a identificação dos problemas que a nova lei teria que superar. E esse processo foi feito concomitante com um processo muito rico de consulta. Eu acho que São José nunca teve, na história de São José, uma lei de zoneamento tão bem discutida. Talvez menos do que alguns esperam, mas, sem dúvida, eu posso falar que foi um processo muito participativo, por orientação do nosso prefeito, Carlinhos Almeida. Ele colocou desde o início que gostaria que essa lei, ele pediu que todos nós empenhássemos no sentido de fazer um processo amplo de discussão. Então, assim, além das 22 audiências, nós fizemos mais 7 agora, fizemos 14 encontros por segmento, recebemos, durante quase 30 dias em consulta pública, mais de 800 manifestações, das quais em torno de quase 140 foram sugestões concretas em relação ao texto que estava se apresentando. Então, foi um processo muito bem discutido com toda a sociedade. Talvez, nessa participação, prevaleceu a influência dos setores mais organizados da sociedade. Por exemplo, eu, particularmente, que no passado fui sindicalista, né, presidente do Sindicato dos Químicos, eu percebi, por exemplo, a ausência do Sindicato de Trabalhadores. Em nenhum momento, nenhum sindicato de trabalhadores nos procurou para falar: olha, o que vocês estão fazendo com essa lei? Podemos discutir, queremos aqui, temos um ponto de vista também. Mas, assim, a sociedade, de alguma forma, participou, e bem, e bastante. Agora, o bom seria se os sindicatos que congrega ali o trabalhador que é afetado diretamente pela questão do zoneamento, que estivesse participando para dar a sugestão ou para que bebesse das informações. Correto. Não foram. Minha expectativa, né? Mas dá tempo ainda. Não, esse processo de consulta já se esgotou. Então, o processo de consulta foi feito. Nós estaremos, a partir da semana que vem, divulgando no site da Prefeitura respostas concretas em relação a cada sugestão da população, com o nosso parecer, o porquê sim, o porquê não, se foi incorporado ao texto integralmente ou parcialmente. Isso. Terão uma resposta. Terá uma resposta pública, porque é o mínimo que nós devemos fazer em respeito às pessoas que fizeram sugestão. Né? Olha, por que não construir, liberar para uma fábrica de sorvetes na minha rua? Eu moro na rua tal, isso, aquilo, outro. Quer dizer, a prefeitura vai devolver para a pessoa a resposta: olha, é possível, e se não é possível, olha, não é possível por isso, por isso. Isso. Que bacana. É uma resposta pública. Nós não vamos divulgar no site quem deu a sugestão, mas todas as sugestões dadas terão uma resposta. Se foi aceita integralmente, parcialmente ou indeferida. Muito e por quê? Bem. Porque sim, porque não, porque mais ou menos. Né? Olha, pero que sim, pero que não. Agora, o Zé Walter Pontes, agora não teria como o prefeito fazer somente emendas à lei feita em 2010, que foi a última? Ele poderia fazer emendas? Então, na verdade, essa nova lei é uma revisão daquela existente. Então, ela corrigiu, ela procurou corrigir aquilo que não estava adequado,
na visão do prefeito, e com essa diretriz de buscar uma lei que permitisse as possibilidades de desenvolvimento, que destravasse a economia do município para novos investimentos e que procurasse também, de forma equilibrada, atentar para os aspectos ambientais, sociais. Então, foi uma revisão do texto anterior, não é? Para você ter uma ideia, o texto anterior ele tinha 309 artigos. E uma das diretrizes que o prefeito nos deu foi de que simplificasse a lei. A simplificação reduziu de 309 artigos para 230 artigos. Então, é uma lei um pouco mais enxuta e, com certeza, vai ser muito melhor, né? Porque vai definir coisas, vai determinar coisas que hoje está travando o desenvolvimento da cidade em todos os aspectos, né? Então, a questão ambiental foi muito também protegida com essa lei, né? Conseguimos ampliar em 5 milhões de metros quadrados as áreas de proteção ambiental. Aumentou? Né? E isso aumentou as áreas protegidas. Nós temos hoje, praticamente, em todo o território do município, rural e urbano, quase 75% de áreas protegidas por lei municipal, estadual ou federal, que são as APAs. Bom. No território urbano, nós temos próximo de 45% de áreas protegidas. Mesmo assim, aumentamos um pouco mais para 5 milhões de metros quadrados as áreas protegidas. E criamos nesse novo projeto, não vamos falar lei, porque ainda passa pelo legislativo, né? Nesse projeto proposto, nós criamos um zoneamento que chama ZUS, Zona de Uso Sustentável. O que é essa zona de uso sustentável? É um zoneamento que ele acontece de uma forma mais predominante na zona leste, ao longo ali da Carvalho Pinto, que são áreas que, pelo mapa de macrodrenagem, ali nós temos nossos recursos hídricos, os nossos cursos d'água. Então, precisava proteger mais essa área, não é? Principalmente quando se fala em crise de abastecimento de água. Lá tem água. Lá tem água, tem nascente, tem cursos d'água. Tem áreas que exigem uma taxa de permeabilização maior. Então, nós ampliamos a área de permeabilização, a taxa de permeabilização de 5%, nós passamos para 25%, para deixar o solo mais permeável e proteger os nossos recursos hídricos. Além disso, nessas áreas, se poderia edificar ocupando 65% do lote. Nós reduzimos para 50%, para que tenha mais áreas livres de cimento, de edificação, para proteger esses recursos hídricos. Então, tem alguns ganhos assim, muito interessantes nessa proposta. Um bom apontamento. Então, na região leste, que é a região do Bairrinho, Bom Retiro, e ufa, graças a Deus que vai proteger o Alambique, não é? Que fica na divisa lá da estrada lá. Então, ali tem as nascentes d'águas e que foram ampliadas para proteger. Sim, foram criados parâmetros de ocupação para proteger esses recursos hídricos. Muito bem. Agora, José Walter Pontes, esse texto que foi elaborado pela secretaria do qual o senhor é diretor, na Secretaria de Planejamento Urbano aqui de São José, agora será discutida pelos vereadores na Câmara Municipal. A informação de que a Câmara ela abriu um convênio com os arquitetos aqui de São José dos Campos para que seja rediscutido o que foi discutido, é isso? Olha, Paulo, o que acontece? No processo de consulta à sociedade, a Associação dos Engenheiros, eu estive lá pessoalmente fazendo a apresentação da proposta preliminar, não é? E a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, de forma assim, muito responsável, fez diversos apontamentos, né, no sentido de melhorar a qualidade do texto da lei. E todos os apontamentos foram analisados pela nossa secretaria, e eu diria que nós aproveitamos em grande parte aquilo que foi sugerido pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos, né? É bom esclarecer que essa lei é resultante de um trabalho multidisciplinar de várias secretarias, não foi só a Secretaria de Planejamento Urbano, então nós fizemos muitas conversas com a Secretaria de Transporte, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente e com os vários segmentos da sociedade. Então, a lei construída a muitas e muitas mãos,
sabe? E com a participação, como eu disse, da população também, né? Tem alguns pontos que foram questionados durante o processo de consulta e de audiência, é de que nós estaríamos fazendo, nesse momento, alterações no plano diretor, quando o plano diretor vai ser revisado o ano que vem. O ano que vem nós temos que fazer a revisão do plano diretor. Ora, só para esclarecer os ouvintes, nós fizemos pequenas alterações pontuais no plano diretor, que corresponde a nós fizemos 2 alterações em artigo. Uma, para criar objetividade com a regulamentação da outorga onerosa, que faltava no plano diretor. E o segundo foi para alterar a composição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Essas 2 alterações? Essas 2 alterações, de praticamente 90 artigos do plano diretor, nós alteramos 2. E mais 5 que foi só para atualizar o perímetro, porque identificamos erros materiais nos perímetros em 5 outros artigos que tinham uma descrição perimétrica, não é, de regiões geográficas, de zoneamento, que nós fizemos alterações. Então, foram muito pontuais. E isso, historicamente, todas as revisões que foram feitas em lei de zoneamento fizeram alterações pontuais em plano diretor. E isso é reconhecido até por súmula do STF, que entende que é possível, sim. Nós não estamos alterando o plano diretor. Nós fizemos essa lei nos limites do plano diretor. Alguém acha que a outorga onerosa seria uma rara e contagiosa doença tropical, mas não é nada disso. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e a gente continua na sequência falando sobre a nova lei do zoneamento aqui de São José dos Campos, onde o prefeito Carlinhos de Almeida, ele protocolou na Câmara Municipal esse texto que foi discutido aqui pela cidade. Um instante, a gente volta já aqui no Clique Jornal e falando sobre a macrodrenagem urbana e esse plano diretor aqui de São José dos Campos. Um instante, a gente volta já no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal com José Walter Pontes, ele que é diretor de projetos urbanísticos da prefeitura aqui da cidade de São José dos Campos. É o Clique Jornal falando sobre a nova lei do zoneamento aqui na cidade de São José. Bom,
o prefeito já protocolou, o texto elaborado pela Secretaria de Planejamento agora vai ser discutido pelos vereadores e definitivamente teria que passar pela Câmara. Sim, o Legislativo é que aprova a lei. Né? Ele faz a análise, né? Ele tem um tempo para fazer isso. Essa lei deve seguir o rito de urgência, que, como eu falei, é urgente para a sociedade ter essa lei, então o prefeito pediu urgência na apreciação dessa matéria. Isso significa 45 dias de prazo desde a data do protocolo para apreciação. Né? Agora, eu vejo que no que foi discutido, a nova lei ela apresentou ali uma área de amortecimento, né, na refinaria Henrique Lage, porque ela estava lá no fim do mundo e, de repente, com o crescimento da cidade, que foi um crescimento natural, ela ficou abraçada pelas comunidades. Campos de São José não existia antes da Petrobras, Mariana 1, 2, Serrote e tal. Agora, aquela área ali amortecimento de impacto industrial ao lado da Petrobras? Sim, foi ampliado a zona de uso predominantemente industrial em todo o entorno da Petrobras. Isso como forma de garantir que nessas áreas não haja mais construção de residências, mas sim comércio e serviços necessários, né, para a sociedade da região. Né? Isso como forma de dar mais segurança, não é, às pessoas também, né, e garantir que a Petrobras tenha a sua área protegida de menos riscos, né, menos pessoas morando próximo da Petrobras. De caminhões e tudo mais ali que pode prejudicar. Agora, engenheiros e arquitetos participaram. No caso do CIESP, que São José dos Campos é uma cidade meramente industrial e de serviços, o papel do CIESP nessas audiências, teve sugestões e que pôde ser acatada? Sim, olha, para você ter uma ideia, foram 84 sugestões relacionadas à alteração de zoneamento, a zona de uso. Né? Então, por exemplo, CIESP, que você citou, algumas áreas que a gente estava atingindo no mapa como zona de uso predominantemente industrial, o CIESP pediu que gostaria que ficasse zona estritamente industrial para garantir áreas para ampliação de indústrias e trazer novas indústrias. Isso, em sua grande maioria, as sugestões do CIESP foram aceitas. Né? Em algumas áreas apenas que não foi aceita, porque já está consolidado, para você ter ideia, tem áreas que na lei atual é zona estritamente industrial, mas na prática já tem serviços, né, colocado lá, e que numa zona estritamente industrial não permite serviços. Então nós mudamos para a ZUP, algumas áreas que estavam ZI, justamente para dar regularidade a essas novas atividades que se instalaram. Um exemplo, Ródia, né? Lembra na Zona Norte? Na Zona Norte, perdão. Ali era zona estritamente industrial, porque tinha a antiga Rodosar, né? A Ródia. Rodosar. E ali foi mudado para a ZUP, porque já está começando. Tem ainda hoje uma pequena indústria lá, né? Média indústria, mas é uma área grande que pode absorver outras, quem sabe um centro comercial ali e tal, que Zona Norte falta, né, um shopping, alguma coisa do tipo, né, gerando emprego ali. Então, isso, por exemplo, os moradores, na audiência na Zona Norte, os moradores falaram assim, olha, legal, é isso mesmo que nós queremos. Né? Ô Walter, nessa nova lei, os ambientalistas, Defensoria Pública, como é que trabalharam? Qual foi a sugestão? Dessas 80, foram 84 sugestões? Sim. Está inclusa dos ambientalistas e também da Defensoria Pública? Está em 84 só sobre a parte de mapa, de alterar o mapa de zoneamento. Mas foram 116, das mais 800, 116, porque tem muita coisa que é repetida. Para você ter uma ideia, por exemplo, sobre o zoneamento do Esplanada, que houve tanto por parte de quem gostaria que alterasse quase toda a Esplanada para comércio e serviço e outros que gostariam que mantivesse como zona residencial, ali dividiu, mas é que houve mais incidência de sugestões. Então,
se a gente deduzir aquelas sugestões que são repetidas, no frigir dos ovos, são quase 20 sugestões de fato. Dessas 120 sugestões de alteração no texto da lei, praticamente 50% foram incorporadas no novo texto que foi para a Câmara. E do mapa dos 84, também 37 das 84 foram incorporadas, alterando o mapa antes proposto na consulta pública. Bom, agora nós temos um detalhe. E como é que fica definitivamente o Jardim Esplanada? Metade quer que muda, metade quer que não muda. Como é que essa lei define esse desempate? Então, a lei procurou encontrar um ponto de equilíbrio, né? Que é entre aquilo que os moradores, organizados através da Associação dos Moradores do Esplanada, Maria Lúcia está à frente, pensava em manter uma área estritamente residencial. Já a Ares, a outra associação, reivindicava que determinados locais, não todos, mas determinados locais, fossem permitido o uso de comércio e serviço. Então, com base num estudo desenvolvido pela Secretaria de Planejamento em conjunto com o IPLAN, o prefeito fez a opção de misto, fazer uma proposta intermediária, nem tanto o que a Ares queria, não atende a totalidade do que a Ares queria, e também não atende a totalidade do que a outra associação. Então, encontrou-se um ponto de equilíbrio. E essas alterações que foram para o projeto de lei, elas assim são de bom senso. São áreas que hoje já está consolidado o uso comercial. Você pega ali atrás do Poliedro, ali depois da ANAC, já tem escritórios já está consolidado. Então, nós estamos reconhecendo aquilo que já existe. Nós não estamos ampliando nada. Então, porque tem muito comércio ali, clínicas, que eles trabalham, eles não têm placa, mas eles já trabalham, é um tipo de comércio, né, clínica, essas coisas. Então, eu acho que seria mais regularizar mesmo a situação. Foi dosado para não fazer nada de extraordinário, mas reconhecer aquilo que já na prática já está funcionando, né? Então, foi escolhido algumas ruas? Foram 3 pequenas alterações, né? Mas, fundamentalmente, mantém o bairro como um bairro residencial. Então, não foi ampliado enormemente os corredores de uso para comércio, nada disso. Foi feito assim, cirurgicamente, alguns pontos foram reconhecidos. Foi analisado ponto a ponto, então. Sim. Bom, ali tem o Paraíso e tem o Purgatório, porque tem o Esplanada, Vale dos Pinheiros, e tem também o Banhado. O Banhado, ele perde ou ganha a condição de ZEIS, Zona de Interesse Social? Não, então, na proposta que foi colocada na proposta que foi colocada na consulta pública, houve a dúvida da própria Defensoria Pública, dos militantes relacionados com o Banhado, que pediram, né, e manifestaram que o governo continuasse reconhecendo as ZEIS ali do Banhado. E isso foi feito, né? Então, fizemos alteração em relação à proposta que estava. Hoje, na nova proposta que foi mandada para a Câmara, está muito transparente todas as áreas na cidade suscetíveis de regularização fundiária. Tem o mapa das ZEIS, não houve nenhum prejuízo de retirar nenhuma ZEIS. Todas as leis autorizativas para a regularização foram mantidas. E inovamos um pouco mais, né? Na zona rural, aqueles núcleos que estão, assentamentos informais, né? Assentamentos assim, com característica urbana, mas que estão na zona rural, nós identificamos eles no mapa como NERF, Núcleo Especial de Regularização Fundiária. Assim, por exemplo, em São Francisco Xavier, 18 núcleos rurais com características urbanas estão agora reconhecidos no nosso mapa como núcleos suscetíveis de regularização fundiária. Bom, José Walter Pontes, nós vamos para um breve intervalo e, na volta, eu gostaria de falar sobre a política da lei de zoneamento, porque agora, segundo o presidente da Câmara, vai abrir, junto com os engenheiros e arquitetos, 25 novas audiências públicas. E aí já é politizar
a lei do zoneamento. A gente pode falar sobre isso? Sem dúvida. Então, um breve Podemos intervalinho e a gente volta já aqui no Clique Jornal para falar sobre o nosso pedaço de chão. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, falando sobre zoneamento com José Walter Pontes, ele que é diretor de projetos urbanísticos da Prefeitura de São José dos Campos, mas na Secretaria de Planejamento aqui da cidade de São José. Senhor José Walter, o presidente da Câmara, depois de toda a audiência que foi feita, audiência pública, ele vai recomeçar com mais 25 audiências públicas. Qual o interesse disso aí? É politizar a questão do zoneamento? Olha, a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro é o seguinte, que o Legislativo é um poder independente do Executivo, independente do Judiciário. Então a gente tem que respeitar a independência entre os poderes. Isso está na nossa Constituição brasileira. Então, o Legislativo, na direção da mesa diretora, da sua presidência, é que define esses processos de consulta. O que a gente entende é que deve haver o bom senso, né, para entender a urgência, né, de apreciar essa lei o mais rápido possível. Como eu disse, hoje nós temos uma lacuna jurídica, mais de 35 projetos estão parados hoje na Prefeitura por falta dessa definição da lei de zoneamento, porque as emendas anteriormente foram julgadas inconstitucionais, né? Nós estamos num momento de crise, sem dúvida, né? A cidade está parada, a construção civil está parada. Então, é urgente a gente fazer essa apreciação ainda esse ano e quisera, naturalmente, todos contribuírem para apreciar e aprovar essa lei ainda esse ano. Por quê? Entraríamos no ano que vem, um ano novo, onde todos poderiam elaborar seus projetos e a cidade retomar o seu desenvolvimento, né? Do contrário, se essa lei deixar para ser apreciada o ano que vem, votada o ano que vem, nós estamos falando em postergar, que é o ano que vem tem a revisão do plano diretor também, postergar mais 2 anos da cidade ficar convivendo com uma lei ainda, né, sem essas definições. Se houver essas 25 audiências que o presidente propõe com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, se fizer 2 audiências por mês,
vai atravessar o ano. Se fazer 3 por semana, vai atravessar o ano de qualquer jeito. A impressão que a gente tem, eu não sei, é difícil a gente falar sem elementos, né? Eu não participo da Câmara, não tenho elementos, informações suficientes, mas eu acredito que 25 audiências é um muito desafio enorme para fazer num espaço de tempo tão curto, né? Porque o rito da lei complementar é de 45 dias. Embora alguns já ponderaram, me parece, a informação que eu tenho preliminarmente é que o presidente da Câmara enquadrou esse projeto como um rito de lei de código, né? O que não é verdade, é inusitado, porque nenhuma lei feita até hoje de zoneamento foi enquadrada como lei de código. E daí mudaria a quantidade de dias? Aí mudaria, dobraria esse tempo de 45 dias para 90 dias. Uau, não dá tempo. Isso é incabível, quer dizer, se de fato houve esse enquadramento como lei de código, no meu entendimento é equivocado e é uma forma de jogar para postergar a aprovação dessa lei, o que não contribui com o interesse coletivo, o interesse da sociedade. E a população está contribuindo, né? No ano passado, até eu fui numa das audiências lá no Jardim das Indústrias, o pessoal falou, a prefeitura acolheu lá as informações, as sugestões, e teve mais na internet ainda lá, se podia falar. Eu acho que já chegou no limite, né? Acho que a população agora quer que seja aprovada logo essa lei, e parece que a gente não pode ficar no meio dessa briga entre o legislativo e o executivo, que parece... assim, eu olhando aqui de fora, eu não sou da prefeitura, não tenho ligação nenhuma com a Câmara, me parece que é um jogo mesmo e um braço de ferro para postergar. Eu acho que quem está perdendo com isso daí, infelizmente, são os interessados, que é a população, né? Eu penso que os setores organizados da sociedade que entendem a urgência de aprovar essa lei, e essa lei foi uma lei muito consensuada com os vários segmentos da sociedade, passou pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, foi apreciada pelo COMAN, Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? E ouvimos a Sociedade Amigos de Bairro, ouvimos diversos segmentos. Então, a própria sociedade conversar, né, dialogar com o Legislativo no sentido de talvez rever essa forma de tramitar esse processo e realmente dar a urgência que a sociedade entende que nós podemos dizer hoje claramente, ouvindo a sociedade quer uma nova lei de imediato, porque tem um vácuo jurídico aí na legislação. Como eu disse, tem 35 projetos lá que na prefeitura em tramitação e que dependem dessa nova lei. Então, isso significa emprego, significa novos negócios, mais comercialização. Então, desenvolvimento para a cidade. Eu acho que tem que colocar a mão na consciência e ver que não é hora da gente ficar inventando muito, né? Ô, José Walter Pontes, agora, a nova lei de zoneamento vai permitir a verticalização também em muitos pontos na cidade, a construção de novos prédios. Agora, antes da lei ser aprovada pela Câmara, de entrar em vigor, chancelada pelo prefeito Carlinhos de Almeida, a portaria 957 do Comando da Aeronáutica está seguindo uma recomendação de segurança da Organização da Aviação Civil Internacional, porque eles precisam que o limite da construção de prédios, ou construção em geral, ao redores dos aeroportos, será menor, mas já está valendo isso em São Paulo, mas é uma lei federal. Como vai tratar essa questão no entorno do aeroporto de São José dos Campos na nova lei do zoneamento? Então, olha, quando nós tomamos conhecimento dessa portaria, essa portaria é de janeiro de 2015. Isso. Tá? Mas está valendo... Está valendo agora. Isso. Agora em outubro. Isso. O que acontece? Nós estudamos essa portaria e percebemos o seguinte, essa própria portaria, ela já estabelece disciplina a questão da verticalização. Mas nós criamos um outro mecanismo, tá, que nunca na história de São José teve, não é? Para a gente controlar a verticalização e não deixar a verticalização, como sempre foi feita, de deixar à mercê das leis de mercado. O que acontece?
E a lei complementar 165 de 97, ela estabeleceu, ela liberou a verticalização em São José, exigindo mais recursos. Mas ela não criou um mecanismo que fosse capaz de falar assim, olha, a verticalização só vai acontecer naquelas áreas que têm infraestrutura viária, infraestrutura urbana, em condições de receber essa verticalização. Deixou solto. Então, se verticalizava onde o mercado pedia e que tinha demanda e que tinha procura para compra de apartamentos. A 428 de 2010, ela mudou o critério. Permitiu verticalização, mas limitou em 4, 8 e 15 pavimentos. Tá? Ora, o que nós estamos propondo nessa nova projeto? Criamos um mecanismo, eu dou o exemplo nas audiências, eu falava o exemplo de um vidrinho de remédio. Né? Agora nós colocamos um dosador. Esse dosador é para a gente falar o seguinte, olha, a verticalização vai acontecer nos setores socioeconômicos, de acordo com o IBGE, tá? Onde tem possibilidade de adensar, aonde tem infraestrutura instalada, né? Aí sim, independente se o mercado quer ou não quer, mas ali pode, porque senão nós estaríamos, sem criar esse mecanismo, nós permitiríamos verticalização em áreas que hoje já têm problemas com a verticalização que reflete na infraestrutura. Por exemplo, aquários. O aquários, nós temos um problema, além de outros aspectos, mas ali tem um adensamento que a infraestrutura está bastante prejudicada. Então, esse conta-gotas, nós definimos em quantidades de metros quadrados, setor por setor socioeconômico, a partir de um estudo do Cândido Malta, que foi feito em 2012, que levou em conta pesquisa, origem e destino. É uma história longa, mas são estudos assim, muito científicos e que nos permitiu criar esse mecanismo. Então, para você ter uma ideia, nós estamos, com esse mecanismo, nós estamos abrindo a possibilidade de adensamento correspondente a 3% em 10 anos, 3% a mais de adensamento em 10 anos, relacionado com os terrenos livres na cidade. No caso lá da cidade de São Paulo, o limite de altura para a construção de obstáculos, que é prédios, antenas e torres, é de 45 metros a partir do nível da pista, o equivalente a um edifício de 15 andares. Nesse caso, aqui em São José dos Campos, nós estamos muito próximo, aqui o aquário e tal, o avião agora vai ter que ser avião-cóptero, né? Tem que descer verticalmente. Nós estamos bastante preocupados com essa portaria, pelo seguinte fato. A antiga portaria nos permitia... A nossa 428? Não, a portaria anterior a 957. Certo. E, combinado com a nossa Lei 428, permitia que construções até 9, 30 metros, mesmo estando dentro do cone de segurança, não precisava passar pelo Comar, pelo departamento lá de controle DCEA, né, e a supervisão que controla isso. Agora, com essa nova portaria, nós vamos naturalmente voltar a conversar com a aeronáutica, porque essas construções em determinadas porções do território, até 9,30, até uma casinha de 2 pavimentos, vai ter que passar por lá também para ser liberado. Poxa! Tá? Isso nos assusta. Não é? Então, vamos ver se ainda há alguma forma da gente contornar esse problema. Mas em outras áreas, mesmo próximo do cone de segurança, é interessante que até está permitindo uma verticalização maior. Mas pouquíssimos casos. Mas é bom. A maioria reduz a possibilidade de verticalização. José Walter Pontes, as sugestões todas foram encaminhadas à prefeitura, a prefeitura vai dar uma resposta no geral para cada pessoa. Eu queria que no próximo bloco você pudesse falar sobre o que é que mudou, o que é que os pontos mais aclamados por mudanças ou pela manutenção delas. Tem lembrança disso para que a gente fale no próximo bloco? Sim. O mais aclamado para mudança. Queremos que mude isso. E queremos que fique isso. Falamos já com José Walter Pontes,
ele que é diretor da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de São José dos Campos, falando sobre a nova lei do zoneamento. Um instante, a gente volta já aqui no Clique Jornal para o último bloco de hoje. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, com José Walter Pontes, diretor de Planejamento da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de São José dos Campos. José Walter Pontes, já está na Câmara, o prefeito Carlinhos de Almeida já protocolou a nova lei de zoneamento. Agora, dessas sugestões que foram dadas, quais foram os pontos aclamados para permanecer ou para mudança mais preeminente nessa nova lei? Eu diria assim, olha, vamos falar por grupos. Então, por exemplo, teve uma incidência muito grande de solicitação para mudar o zoneamento do Esplanada, seja de um jeito ou manter o que tem hoje. Então, o que mudou em relação à proposta? Como eu disse anteriormente, nós apresentamos uma proposta intermediária, de maneira bastante equilibrada, né, para resolver alguns problemas em 3 trechos, em 3 localidades, tá, do Esplanada, coisas que já estão consolidadas como uso comercial. Ninguém precisa ficar assustado, não estamos ampliando nem nada. Então, o Esplanada vai continuar com a sua característica residencial e aqueles corredores que já estão hoje praticamente consolidados como comercial, aqueles que não estavam reconhecidos na lei, nós estamos reconhecendo. Quer dizer, houve um consenso? Houve um consenso. Optou-se aí por uma proposta intermediária que procura atender em parte o que a Ares queria e também atendendo o que a ABS queria. Agora, o detalhe aí é que foram propostas e para mexer, para se instalar, só depois da lei ser aprovada pela Câmara. E sancionada sim, pelo prefeito. Sem dúvida. O Legislativo aprovou, o prefeito sanciona, aí depois disso ela tem 30 dias para entrar em vigor, que é 30 dias necessário ainda para outras providências, decretos, etc. Bem, uma outra grande mudança que houve foi no mapa, onde a gente atingia diversas áreas como zona predominantemente industrial, e nós alteramos algumas áreas para zona estritamente industrial, para atender essa demanda da Ciesp, do setor industrial, que entendia ser necessário manter algumas áreas a mais para... ou igual estava 428, então aí também nós atendemos dentro de uma postura de equilíbrio. Não é? Alguns locais que já estão consolidados hoje como uso de comércio e serviço, que anteriormente na lei era ZI, nós passamos para a ZUP para ficar regular. Não é? Criamos, em função da Petrobras, da Monsanto, em função de grandes indústrias que estão instaladas,
áreas de amortecimento e cinturão, tingindo essas áreas de ZUP, para não permitir encostar residências, verticalização, prédios de apartamento próximo dessas indústrias, porque não é interessante em nenhum aspecto. Até questão de acidente de gás e tudo mais. Porque aí depois fica aquela confusão. Quem que chegou primeiro, a indústria ou o apartamento? E aí quem mora no apartamento vê um vaporzinho sair da Monsanto, já acha que é coisa, fica apavorado. Então, aí nós criamos um cinturão protegendo. Né? Nós fizemos uma proteção, uma blindagem também ao Parque da Cidade, que é o nosso pulmão, para evitar que haja verticalização ao entorno do parque, né? Para garantir que ali a gente preserve ampliamos inclusive a área do parque de proteção, como ZEPA 1, que antes era uma área de proteção de patrimônio histórico. Então, justamente. Santana permanece mineira, então. Mineira, mas sem espigão, com algumas inovações, que é permitindo comércio e serviço. O centro de Santana reconhecendo como uma zona central, desobrigando de recursos, porque ali se quer um centro mesmo de convivência, onde possa ter um tráfego calmo, né, com lombofaixas, que permita uma utilização maior de uso misto, residência, comércio e serviços, né, para ser uma grande centralidade de Santana. Lembrando que Santana tem subprefeitura e subprefeito, não é? Lá em Santana. Tem subprefeitura. Lá não tem, não. Não. Lá é regional. É regional? São Francisco Xavier que tem a subprefeitura. Tem Eugênio de Mello também tem. Eugênio de Mello. Ali não estou sabendo, não, Paulinho. Não, Santana já parece que está quase, pelo menos. São Francisco Xavier. Fizemos alterações porque fomos lá, conversamos muito com a comunidade local, e com base num estudo da Fundação ITESP, Instituto de Terra de São Paulo, ligado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, nós reconhecemos 18 núcleos rurais lá com característica urbana que são suscetíveis à regularização fundiária. Então, essa foi uma mudança também significativa. E a outra reclamada pela militância do movimento de sem terra, sem teto, a Defensoria Pública, ambientalista, de reconhecer no mapa todas as áreas de ZEIS, manter aquilo que já existia antes. Então, nós fizemos alterações para consensuar com todos aqueles que fizeram críticas, inclusive salutares à lei, né, que é importante. Procuramos resolver, na medida do possível, esses pontos de conflito. Né? Então, é uma lei de consenso. Com isso, quanto por cento das solicitações foram acolhidas nessa proposta final? Eu diria assim, olha, que nós estamos agora consolidando toda a estatística, mas nós podemos afirmar que em torno de 50% de todas as sugestões foram atendidas, seja em relação ao zoneamento mapa, seja em relação ao texto. Tem outras alterações que foram solicitadas e que a gente teve o entendimento que não era possível, mas vai ter justificativa, nós vamos dar publicidade aos nãos e aos sim, por quê, porque não, porque sim, como eu falei. Que interessante. Bom, José Walter Pontes, uma pergunta aí em relação a esses 50% que fica, a gente fica se perguntando, né, por ser um assunto técnico, né, e por essa razão até de difícil entendimento para a maioria da população, como é que foi tratada essa questão da nova lei do zoneamento para tentar envolver a comunidade de todas as regiões e mesmo as mais humildes. Esse povo mais humilde, qual é o tratamento pela falta de entendimento? Não, teve algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, sugestão para que em determinadas regiões, que hoje só permite comércio local, que nós estamos classificando como não residencial 1, que permitisse também um comércio um pouco mais arrojado, uma oficina mecânica, uma oficina de pintura e tal. O que nós fizemos? Essa, por exemplo, nós aceitamos, incorporamos nas zonas mistas também a possibilidade de ter esse uso um pouco mais arrojado, que não traz nenhuma consequência, nenhum grande impacto para a comunidade. Então, ajustamos isso. Reivindicações das comunidades aí, religiosas, procuramos também atender. Agora, outras que tiveram muita incidência, alguns setores reclamando o seguinte, que não era a hora de fazer a revisão do plano
da revisão da lei de zoneamento, porque o ano que vem vai ter a revisão do plano diretor. Ora, nós deixamos muito claro para todos os ouvintes, nós não estamos fazendo alterações no plano diretor de forma a descaracterizar o atual plano diretor. Pelo contrário, nós fizemos a lei, algumas coisas que a gente gostaria até de alterar o plano diretor não estamos fazendo em função dessa revisão, então excluímos da proposta anterior alguma coisa que ia mexer com o plano diretor, justamente para evitar que se mexa só aquilo minimamente necessário. Então, como eu disse, de 90 artigos do plano diretor, nós estamos alterando apenas 2, coisas pequenas. Alterar a composição do Conselho Gestor do Fundo Municipal e acertar alguns critérios para a implantação da outorga. Não é? Alguns também falaram, não deveria ser implementado a outorga agora. Né? Nós dizemos, não, vamos implantar sim. Por quê? É importante esclarecer isso para o ouvinte. A lei complementar do plano diretor, 306/2006, determinou que na próxima revisão, lá em 2006, que a próxima revisão da lei de zoneamento deveria regulamentar a outorga onerosa. Né? Ora, veio em 2010, não foi regulamentado a outorga. Quer dizer, se o prefeito que está aqui agora deixa de regulamentar, aí vão criticar, olha, o prefeito não está cumprindo o plano diretor. Só que o anterior descumpriu. Tá? E é urgente a questão da regulamentação da outorga, porque a outorga é um instrumento urbanístico criado pelo Estatuto da Cidade em 2001. Então, não é uma coisa desse prefeito ou desse partido, é uma coisa da Constituição Federal, uma lei federal que foi aprovada lá em 2001, e a gente está postergando. Então, fizemos uma proposta inicial de implementar de um jeito, ouvimos a sociedade, melhoramos, estendemos mais esses prazos, criamos regras transitórias para que o impacto seja mais atenuado e que a gente vá acostumando com a ideia da outorga. Daqui 5 anos nós vamos implantar ela do jeito que a gente gostaria. Tomara. Foi reduzido a zona urbana, é 37 atualmente. Foi reduzida para quanto? Nós não mexemos no perímetro do urbano, não. Nem rural. Não mexemos absolutamente nada. Proposta? Tinha até alguns estudos nesse sentido, mas o prefeito deixou muito claro que a gente não deveria, de maneira alguma, alterar o perímetro urbano, o perímetro rural, como assim o perímetro do Parque Tecnológico também não alteramos. Não é? O Jardim Aquários lá é ZUC, zona... Pela atual lei. Pela atual lei. Isso. Tem maior concentração de prédios ali, existe até a ilha de calor, que é muito forte ali. Então, nós estudamos a partir de estudos do INPE, né, e de outros urbanistas e especialistas, nós criamos algumas medidas nessa nova lei justamente para evitar ilhas de calor. Mas, olha, os estudos do INPE mostram que o Aquários ele tem uma temperatura mais baixa, próximo de 4, 5%, em relação, por exemplo, ao Morumbi. Poxa, então, essa coisa da ilha do calor, tem muita gente que confunde, liga verticalização com ilha de calor, ao contrário. E nós tomamos uma medida muito séria, que é o seguinte, exigir mais recuo frontal. Em alguns casos, nós estamos dobrando o recuo frontal de 7 para 15. Tá? Quanto mais sobe, fica mais vertical, a altura, aumenta os recuos laterais, frontais e de fundo, para justamente criar condições do solo ter um resfriamento, ter uma rarefação entre os blocos, a circulação de ar ser maior para evitar ilhas de calor. Bom, já que a gente falou do Jardim Aquários, uma última pergunta, o senhor tem um compromisso agora. O World Trade Center, com a nova lei do zoneamento aprovada pela Câmara, passa a ser uma realidade aqui em São José? Eu acredito que passa, né? A gente não pode afirmar com toda certeza porque eu não sou dono do projeto, né? Mas a lei permitirá que a WTC venha e faça o investimento. Agora, o prefeito adotou uma postura muito equilibrada para garantir a qualidade naquela região. Então, a área do World Trade Center está inserida em ZM2. Em todas as ZM2 e ZUS, o prefeito pediu que a gente colocasse na lei um dispositivo para garantir
que não haja uma edificação exacerbada nessas áreas. Então, glebas acima de 200 mil vão ter que apresentar um plano de ocupação específica. Nesse plano nós vamos trabalhar para que tenha ali, além da residência, o comércio, o serviço. E uma coisa importante é que nessas áreas só vão ser possível edificar em 50% da área. Que bacana. Tá? Para garantir áreas livres, ciclovias, áreas verdes e etc. Um equilíbrio completo. Sim. José Walter Pontes, muito obrigado pela entrevista e pela sua estada aqui nos estúdios da Rádio CT. Eu agradeço a oportunidade, um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Este foi José Walter Pontes, diretor de projetos urbanísticos na Prefeitura aqui de São José dos Campos, debatendo a questão da nova lei do zoneamento. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa da tarde e da noite também, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A nossa diretora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, nosso diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e o diretor do CID-CT é o também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.